Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, mais uma aula sobre conceitos filosóficos, tá? Hoje nós vamos entender o que é substância e quais as diferentes concepções de substância ao longo do pensamento filosófico, beleza? Lembrando que essa ideia de substância aqui é diferente da ideia química da substância. Isso vocês vão ver lá nas suas aulas de química, tá? Que é um outro conceito, é um conceito bem mais metafísico, lembrando que tem aula sobre metafísica aqui, é um conceito bem mais abstrato de substância, beleza? De maneira mais abrangente, tá? A substância seria basicamente aquilo que está nas coisas e que permanece nelas, que não se altera com as transformações, ou seja, seria um conceito primordial das coisas, aquilo que permanece nas coisas e não modifica. Exemplo claro, ser humano, uma pessoa. Essa pessoa ela pode engordar, emagrecer, ela pode cortar o cabelo, pintar o cabelo, ela pode raspar o cabelo, ela pode fazer uma cirurgia plástica, ela pode se machucar, mas ainda assim ela terá características que vão entender essa pessoa, esse ser como um ser humano. Como, por exemplo, ele ser um mamífero, ele possui uma estrutura ósseo-muscular, né, equivalente a de um ser humano, ele ter capacidade de raciocínio, enfim. Mesmo ele com mudanças aparentes, algumas transformações, ele não perderá a sua substância, ou seja, o seu conceito original, que é de um ser humano. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver as diferentes concepções que nós temos ao longo de substância, tá? Primeiro, Aristóteles, tá? Sempre ele a mencionar o que é a substância. Bom, o Aristóteles ele vai trazer a concepção de que a substância ela está ligada à realidade das coisas, ou seja, a uma verdadeira face diferente do seu mestre Platão, que entendia a verdade das coisas como estando num outro plano. Aristóteles traz essa concepção de verdade para a realidade, para a própria matéria e as sensações derivantes dela, ou seja, a substância está inserida na realidade, na coisa em si, tá? Na ontologia disso. Lembrando que tem aula sobre ontologia aqui. Na matéria em si, tá? E nas sensações. Beleza? E sendo assim, estando na lógica de o ser se diz de diferentes maneiras. O que significa essa concepção? De que o ser, ele é um só, mas ele possui maneiras diferentes de você observá-lo, porque ele se transforma, mas ainda assim ele terá coisas que façam ser entendidas como parte desse ser, como exemplo que eu falei com vocês do ser humano, que por mais que tenha modificações, ele ainda assim será um ser humano. Assim como um pedaço de uma árvore, tá? Eu corto esse tronco da árvore, limpo, modifico e tal, faço um móvel, faço uma mobília. A substância daquilo vai ser a madeira, por mais que a madeira esteja presente na árvore, depois esteja presente no outro objeto que é a mobília. Ainda assim, a substância vai ser a madeira, ela vai estar inalterada, por mais que ela sofra transformações. Beleza? E que não existiria, segundo Aristóteles, uma substância que estaria contida em todo o universo. Essa concepção ela não existiria. Ou seja, a substância ela está inerente à própria realidade dela. Não existe aquela noção, né, por exemplo, dos filósofos da física, do aperion, daquela partícula original, tá? Não existiria ou uma noção platônica de uma substância, uma verdade estando em um outro mundo. Não, a substância ela tem uma relação com a própria realidade dela, né? Com a realidade, com a matéria e com as sensações. E para isso, tá? O Aristóteles vai utilizar a teoria das causas, que tem uma aula aqui falando só sobre isso, sobre Aristóteles, para dizer que, por mais modificações que essa substância possua, tá, ela ainda assim vai ter elementos que vai definir a substância como algo em si. Como, por exemplo, a causa formal, tá? A forma que se dá àquele objeto, a forma contida em cada objeto, tá? A causa material, que do que aquele objeto é feito, tá? O que foi utilizado para realizar aquele objeto, a causa eficiente, tá? Como a matéria-prima que fez aquele objeto, tá? Como a matéria-prima que vai originar a causa material, tá? Se tornou aquele objeto, a eficiência daquilo e a causa final, a finalidade, o objetivo daquele objeto. Mesmo com tudo isso, a substância ali contida seria única,
tá? Mesmo a substância tendo uma forma, tendo um caminho a ser percorrido para ser produzido, tendo uma matéria-prima basal, tendo uma finalidade. Ainda assim, a substância seria uma só. Beleza? E que essa substância, tá? Mesmo sendo uma, ela teria elementos primordiais, ou seja, elementos que vão compor a substância como ela mesma. Como a essência, tá? Que vai identificar a forma necessária da substância, ou seja, todo ser humano, por mais que tenha mudanças, ele vai ter uma forma, tá? Necessária, beleza? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco, enfim, tá? E o acidente, tá? Ou seja, a essência é aquilo que vai definir a substância como ela mesma, como eu falei com vocês, as capacidades, né? Falando aqui, exemplo, do ser humano, inerentes a ele, ser um mamífero, ter uma forma mais ou menos definida, ter uma substância ósseo-muscular, mas ele pode passar por modificações, né? Que são os acidentes, coisas que podem modificar para o bem, para o mal, intencionais ou não, do meio para fora ou da fora para o meio, tá? Que ainda assim farão parte dessa substância. Então, beleza, galera? Substância, segundo Aristóteles, é composto por essência e acidente. Essência é o que a substância é. Acidentes são as possibilidades de mudança que a substância vai sofrer, não perdendo a sua essência. Ok? Os neoplatônicos, ou seja, aqueles pensadores que surgem ali por volta do século IV, século V, depois de Cristo, vão fazer aí uma releitura, né, do pensamento platônico, tá? E talvez a vertente mais famosa seja a vertente do monismo, né? Que você já deve imaginar, mono, um só. Então, que a substância seria uma única. E que substância seria essa? Deus. Então, o neoplatonismo ele vai ganhar força especialmente dentro da Igreja Católica, né? Naquele movimento que nós chamamos ali de patrística. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter Santo Agostinho, eu vou ter Santo Anselmo da Cantuábria, eu vou ter Plotino, tá? Vários pensadores que vão estar dentro ali desse contexto cristão, da formação ali da igreja, né, da patrística, os primeiros pensadores da igreja em si, igreja como instituição, tá? Que vão seguir por essa teoria chamada de monismo, do mono, de uma substância única, que seria, no caso, Deus. Tá? E o logos, a inteligência, tá? E a alma do mundo, que são conceitos, inclusive, estão presentes na obra de Plotino, seriam nada mais do que manifestações da substância única, ou seja, Deus. Deus era a alma que tangia e dava vida ao mundo, e Deus seria a própria inteligência para o reconhecimento do próprio Deus. Tá? Então, seria mais ou menos uma concepção de que Deus dá forma, mas Deus também é a substância, ou seja, Deus dá origem a tudo, então, sendo Deus parte de tudo, parte de um todo. Já um outro filósofo que tem aula aqui sobre ele, o Baruch Spinoza, ele vai entender a substância um pouco diferente. Ele vai dizer que a substância ela era infinita e indivisível, ou seja, não conseguiríamos mensurar essa substância porque ela estaria infinita e ela seria indivisível. Apesar de nós percebermos ela de maneiras mais diferentes, ela era praticamente incontável. Tá? Por isso, Deus e a natureza seriam a mesma coisa, seria a mesma substância. Então, Deus não é exatamente alguém fora desse mundo, alguém que dá alma a esse mundo, como, por exemplo, o Plotino que nós vemos aqui, e os neoplatonistas entendem. Não, Deus era a própria natureza, Deus era a própria realidade, a própria percepção. Lembrando sempre que o Spinoza, ele entende Deus, não o Deus como o Deus cristão, o Deus judaico, aquele Deus, aquela figura que alguns até representam ali como semelhante, parecido com um homem, tendo atitudes, não. Deus ele seria a própria natureza em si, Deus seria a própria existência, e não alguém, por exemplo, que precise de orações, ou precise ali de um dogma a ser realizado para se chegar até ele. Beleza? Ele era, né, um membro da comunidade judaica, mas ele tem essa concepção ali já muito próxima do racionalismo, então isso influencia bastante, né, na obra do Spinoza e da concepção dele do que seria substância. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, grande abraço, fiquem bem, até mais. Valeu!